Olá, amiguinhos, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa quarta aula de História, dia 21/4/2020, terça-feira. Quarta aula de História. O que vocês vão fazer? Quem pegou a folhinha na escola, ou quem está usando a internet da mamãe, do celular da mamãe, ou do papai, ou do computador, o que você vai acompanhar? Você vai acompanhar junto com a tia. Na folhinha, diz assim, o conteúdo da aula de hoje, que é a rua tem história. Todas as ruas têm uma história, um motivo por aquele nome ali. Na parte do resumo, está escrito assim, só para leitura. O resumo não é para você copiar, simplesmente é para você ler. É a mesma coisa que está escrita no seu livro, das páginas 54 até 59, seu livro de história. Você vai ler esse resumo e depois vai começar a responder. Quando você for começar a responder, você vai pegar o seu caderno de história, primeira parte, você sabe que é de história. Você vai pegar, vai copiar da forma que a gente faz na sala de aula. Nós estamos fazendo, por enquanto estamos nessa pandemia, infelizmente, só que a gente sabe, a gente tem fé que vai passar e a gente vai voltar para a sala de aula, vamos nos reunir de novo. Mas enquanto isso que nós estamos, eu estou daqui da minha casa e vocês estão aí daí da casa de vocês, nós vamos fazer como se estivéssemos na sala de aula, para a gente não perder o costume, não ficar preguiçoso quando voltar. Então você vai copiar no seu no seu caderninho de história, o cabeçalho, a data e a atividade da forma que vocês estão acostumados a copiar no dia a dia em sala de aula. Depois que você terminou, copiou o cabeçalho, você vai pegar o seu livro, copiar tudo que está no cabeçalho e nas atividades propostas. E aí diz que você tem que ler o seu livro da página 54 até a página 59. E você vai pegar o seu livro, página 54. Vamos ler. Ou você lê do resumo da folhinha, ou lê do seu livro. A rua tem história. As residências, as escolas e os lugares onde as pessoas trabalham e se divertem localizam-se em uma rua. A nossa casa, a casa que nós moramos, fica numa rua. A escola que vocês estudam e que eu trabalho fica numa outra rua, uma determinada rua. A rua é um espaço público e coletivo, usada para o trânsito de pessoas e de veículos. Algumas ruas também são usadas como espaços de lazer e de encontro entre seus moradores. Atualmente, as pessoas não estão se reunindo, né? O ideal é ficar em casa. Quem pode está ficando em casa. Mas as ruas também são utilizadas para as crianças brincarem, para os vizinhos conversarem, para de repente uma festa de rua. Então as ruas, elas não são somente para moradia e para os veículos passarem. Elas também são para a convivência entre pessoas. Cada rua tem um nome, pois assim é mais fácil localizá-la e diferenciá-la de outras ruas. Todas as ruas têm um nome. É comum o nome da rua e do bairro se relacionarem com a história do lugar. Exemplo, número 1 aí, do seu exercício, diz o seguinte: sabendo que muitas vezes os nomes das ruas estão ligados à história do lugar, observe essas dicas e responda à questão. Olha as duas dicas que está dando aí para você. A Rua Bonito Lindo, em Joinville, estado de Santa Catarina, fica entre as ruas Pica-Pau e Rua Perdiz. Antigamente, nesse lugar, havia muitos bonitos lindos. Hoje em dia, há poucos. Tá te dando uma dica, hein? Bonito Lindo é um pássaro. É uma placa da Rua Bonito Lindo. Olha aí a placa. Ave Pica-Pau, Ave Perdiz. Por que você acha que essa rua recebeu esse nome? Por que será? Será que é por causa desse pássaro que tem esse nome? É até um nome interessante, né? Um nome engraçado. Número 2, na página 55. Qual é o nome da rua que você mora? 3.
Pergunte a um adulto que mora na mesma rua que você por que ela tem esse nome. De repente, o seu responsável sabe o motivo da rua que você mora ter esse nome. 4. Siga o roteiro a seguir e entreviste um adulto de sua convivência. Você vai entrevistar um adulto que mora na sua casa para saber dele. Na letra A, qual o seu nome? Você pergunta e escreve aí na letra A. B, qual a sua idade? C, você se lembra do nome da rua em que morava quando era criança? D, quais são as diferenças entre a rua onde você morava e a rua onde você mora hoje? Você vai perguntar para esse adulto. Aí no seu livro tem uma imagem muito legal de uma rua com casas, prédios, uma rua que passam veículos, dá para perceber aí pela marcação no chão, pela placa. Tem plantação, tem uma árvore aí bacana. Vamos para a página 56. Ladeira. O que seria uma ladeira? Ladeira é uma rua muito inclinada. Aí conta uma história de uma ladeira. A ladeira Porto Geral, no município de São Paulo, estado de São Paulo, tem esse nome porque nessa região ficava o antigo porto do rio Tamanduateí. Chegavam a esse porto e partiam dele pequenas embarcações que transportavam cereais, frutas, hortaliças e peixes nas fazendas, nas chácaras e nos rios próximos a São Paulo. Então esse porto, ele era usado para o transporte de mercadorias. O porto não existe mais, porque esse trecho do rio foi desviado e canalizado, mas o nome da ladeira permanece o mesmo. Hoje, essa rua é muito importante porque é um centro comercial de lojas populares e recebe milhares de pessoas todos os dias. No seu livro tem a foto dessa ladeira em 1862, depois tem uma outra foto, pouco diferente, em 1915, e por último, essa rua comercial, essa ladeira comercial, em 2015, há 5 anos atrás. Olha a quantidade de pessoas que passam por essa ladeira todos os dias, por ela ser uma rua que tem muitos comércios, né? Tem bastante lojas, as pessoas vão para comprar, para vender. 5. Número 5 da atividade. Qual era a principal atividade realizada na região da ladeira Porto Geral no passado? O que a gente falou lá em cima? Transporte de mercadorias pelo rio. Lembram? E agora, no número 6? Agora, essa ladeira está sendo usada como? O que está acontecendo lá atualmente? Ela é extremamente comercial. Muitos comércios. Na página 57, vamos ler junto com a tia. Acompanhe a leitura igual a gente faz na sala de aula. Vocês acompanham a leitura junto com a tia. A rua, a calçada ou outros lugares próximos à moradia podem ser espaços para brincadeira, como nós falamos anteriormente. Atualmente a gente não está brincando, não está saindo muito na rua. Muito não, está saindo pouquíssimo, né? Só se for extremamente necessário. Mas as crianças costumam brincar na rua, na maioria das vezes. Crianças de diferentes idades costumam se encontrar para brincar, como uma maneira de aproveitar o tempo livre e se divertir com os amigos. Pessoas jovens e adultas acompanham de perto as crianças para garantir a segurança delas. E assim, outros grupos se reúnem na rua. Então, para você brincar na rua, você não pode estar sozinho. Pelo menos não deve estar sozinho. Deve ter um responsável tomando conta, tá? De você e das outras crianças também que estão brincando na rua, para garantir a sua própria segurança. As crianças mais novas aprendem com as mais velhas as regras das brincadeiras. Desse modo, a rua se torna um espaço em que as tradições podem permanecer ao longo do tempo. Então, brincadeiras que pode passar muitos anos que essas brincadeiras continuam, podem passar muitos anos, as brincadeiras continuam. Como? Esse joguinho que essas crianças estão fazendo aí, a gente até muda, tem figurinhas hoje em dia, mas ainda existe esse tipo de brincadeira.
Aí tem crianças brincando com figurinhas em 1963, até hoje existe, 2020, ainda existe brincadeiras assim. Aí depois em 2015 também crianças brincando com figurinhas. No número 7, você vai marcar um X nas imagens que representam atitudes adequadas que as pessoas podem fazer nas ruas. Por exemplo, sentar no portão com os amigos, com os vizinhos para conversar. Positivo, legal. Na segunda figura, um rapaz atravessando a rua fora da faixa de pedestre. Uma atitude errada, você não deve marcar isso. Crianças brincando na rua de queimada. Isso aí, pode brincar. Atualmente não, mas na maioria das vezes as crianças podem brincar na rua sim. Você então pode brincar na rua com seus amiguinhos, desde que esteja acompanhado de um responsável, de uma pessoa adulta. Uma pessoa jogando lixo na rua, tá errado, não pode. Através do carro, nem você passando e jogar lixo na rua, não pode. Como as pessoas faziam para, página 58, construir uma moradia na comunidade? Por muito tempo, as moradias de barro amassado, madeira e cipó foram comuns no Brasil, por causa da facilidade de obter os materiais e do baixo custo de produção. Atualmente, casas desse tipo ainda são construídas no meio rural. Em muitas comunidades, os vizinhos são solidários e ajudam na construção dessas moradias. Então, esse tipo de moradia antigamente era muito construído. Moradias que usam barro amassado, madeira e cipó. Hoje em dia, isso ainda acontece no Brasil, no meio rural, no campo. Primeira etapa, aplanamento. Aí tá explicando direitinho como é para fazer, como as pessoas fazem no aplanamento. Segunda etapa, estiamento. Terceira etapa, amarração. Quarta etapa, barreamento. Aí vem as perguntas para você na página 59. As moradias feitas de barro amassado ainda são construídas no Brasil? Sim ou não? Sim, ainda são construídas. Onde? No meio rural. Número 2. Ordene de acordo com as etapas de construção de uma casa de barro amassado. Aí você vai colocar aí, de acordo com as etapas que estão no seu livro, na página 58. Então, a gente encerra por aqui, na página 59, a nossa aula de hoje de história. A rua tem história. Todas as ruas têm uma história, todas as ruas têm um nome. A rua que a gente mora tem um nome, a rua da nossa escola tem um nome, todas as ruas têm um nome. E a maioria das ruas tem um motivo para ter esse nome, tem uma história. Por que colocaram aquele nome na rua? Nós falamos também da ladeira, que é uma rua muito inclinada. Nós falamos das brincadeiras que acontecem na rua, das crianças que podem brincar desde que estejam acompanhadas de um responsável, de um adulto, para sua própria segurança. Nós falamos do que é certo e o que é errado na rua, atravessar fora da faixa de pedestre não é certo, jogar lixo na rua não é certo, brincar na rua desde que acompanhado com o responsável é certo, conversar com os amigos, vizinhos, os parentes na porta de casa, na praça é certo. Não atualmente, né? Por causa da pandemia, ninguém está indo à rua. Mas na maioria das vezes, quando tudo voltar ao normal, porque vai voltar, se Deus quiser, e as pessoas podem sim brincar e se divertir na rua. Como eram feitas as construções, né? Que antigamente usavam barro, e alguns lugares, como em região rural, ainda fazem dessa maneira. As nossas casas, a maioria das casas, são feitas de tijolo, cimento, areia. Então, é outro tipo de construção, tá bom? Então hoje a gente vai encerrar nossa aula de história. Façam as atividades e mande para os e-mails das professoras. Turma A, tia Bruna, turma B, tia Sueli, turma C, tia Márcia. Manda lá a fotinha do seu dever, da sua atividade, que a gente vai colocar lá a sua presença bonitinho, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.